Vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que teve agora suas demonstrações contábeis publicadas já na semana passada. Estamos aí atualizando as informações da Klabin. Essa é uma das empresas referências aqui dentro da economia brasileira, uma empresa que já passou pelo canal. Estamos atualizando as informações com base no balanço do dia 31 de dezembro de 2023, atendendo a solicitação aqui dos nossos inscritos e em especial da minha amiga doutora Cristiane Amaral. Oh, que bom ter você conosco, doutora Cristiane, um prazer e uma honra poder atender, bem como também é um prazer atender meu amigo Robson Assoni, lá de Portugal, que sempre está ligadinho aqui no canal, também mandando mensagens, participando ativamente junto conosco. Um grande abraço para você, Robson, para toda a sua família aí em Portugal, e também é um prazer sempre contar com a sua presença aqui no canal. E caso também vocês queiram outras empresas, é muito fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Inclusive, a Klabin é a empresa de estudo aqui que está no nosso curso de análise de balanço para investimentos, curso gravado que está disponível na plataforma Hotmart. Então, se você quiser aprender como que fazemos todo esse processo de análise de balanço, a interpretação de onde que nós buscamos as informações e como que nós identificamos se uma empresa é boa ou não, o nosso curso vai lhe mostrar toda essa ferramenta, todas as técnicas utilizadas ali para avaliação de empresas e para justamente escolhermos as melhores empresas nas quais investir. E aí nesse curso usamos a Klabin como o estudo de caso ali para você poder entender. Caso queira participar do curso, nós temos aqui na descrição o link de acesso à plataforma Hotmart, mas também caso prefira, né, basta mandar uma mensagem nesse WhatsApp que aparece na sua tela, que também nós disponibilizamos para vocês os arquivos desse curso aí com custo muito baixinho ali. Você vai poder aprender como que fazemos todo esse processo de análise de balanço e você mesmo daí vai poder fazer suas próprias análises. Mas vamos só recontar aqui um pouquinho da história, já que a Klabin foi retratada anteriormente, mas não nos custa nada recontar a história, porque é uma história fascinante, uma história fantástica, que começa de um empreendedorismo de gente que vem de fora do Brasil tentar a vida aqui no Brasil. Estamos falando aqui do Maurício Klabin, que em 1889 desembarca no Brasil vindo da Lituânia, e aí, como todo imigrante tentando a vida aqui no Brasil, o que ele começa a fazer? Já no ano seguinte, 1890, ele monta a sua primeira empresa, que é a MF Klabin e Irmãos, né? E a ideia dessa empresa era justamente uma espécie de uma tipografia, a produção de papéis e de impressos, né? Mais voltados ali para escritórios na época ali. E aí, na sequência, já em 1894, tinha uma outra família que eram praticamente ligados lá na Lituânia, que era a família Laffer. E a família Laffer também desembarca no Brasil, e aí daí na sequência eles se associam aos Klabin ali, justamente para montar uma outra empresa. E aí surge então a Klabin Irmãos e Companhia, né? E aí essa empresa era praticamente um comércio e também uma importadora de papéis e de artigos para escritório. Só que daí já no ano de 1902, aí o que eles fazem? Eles arrendam uma fábrica de papel, e aí eles mesmos começam a produzir o papel, já que o papel era um produto bastante difícil de achar aqui no Brasil naquela época, então eles mesmos começam a produzir os seus papéis. E aí com isso a empresa ela começa a crescer. Em 1934, aí sim, aí eles fundam a Klabin no Paraná, na cidade de Monte Alegre. E aí, com essa fábrica, aí a empresa vai se desenvolvendo não só na parte de fabricação, mas também na parte de reflorestamento, na produção de matéria-prima voltada para a produção. Com esse crescimento, daí o que acontece? Também necessita de energia elétrica, né, para poder funcionar todas as máquinas. E aí eles montam também uma hidrelétrica para abastecer a sua própria empresa com energia elétrica para poder incrementar a sua produção. E nisso tudo a empresa agora vai crescendo. Em 1969 já foi uma empresa pioneira no branqueamento do papel. E aí o que eles produziam na época? Que seria justamente o papel jornal, né? E aí já começaram a trabalhar com o branqueamento desse papel também, que daí tínhamos o papel jornal e o papel convencional. Em 1973, ampliando a sua produção,
montam mais uma fábrica em Pernambuco. E aí a empresa vai se especializando também no setor de embalagens. Em 1979, abre o capital, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e com a entrada de recursos continua todo um processo de expansão, adquirindo outras empresas e fazendo também uma parceria com a Kimberly-Clark, justamente para a produção dos papéis sanitários, os papéis higiênicos com a marca Kimberly. Já no ano 2000, eles continuam seu processo de expansão, adquirindo outras empresas e daí na sequência eles vão se especializando cada vez mais no setor de embalagem. E agora, mais recentemente, no ano de 2016, eles fazem pesados investimentos numa outra planta de produção, que é a planta Puma 1. E aí, na sequência, essa planta já começa a operar e aí, já recentemente, em 2020, 2021, já lançam também o projeto Puma 2. Então, a empresa ela vem aqui numa crescente, ampliando a sua capacidade de produção, tanto é que já conta com 23 fábricas na produção de papel, principalmente papel voltado para a embalagem. Conta com o seu quadro de colaboradores, com mais de 25 mil funcionários trabalhando dentro da Klabin e hoje também é a líder nacional aqui no setor de embalagens. Mas para podermos entender como que está a situação econômica e financeira da Klabin, trazemos para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e 23. Então, com o balanço de 2023, nós vamos entender tudo o que vem acontecendo com a Klabin. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Klabin S.A., trazendo para vocês agora até o exercício de 2023, uma base histórica aqui com 5 exercícios, onde nós vamos ver ano a ano tudo que vem acontecendo com a empresa até chegar ao presente momento aqui das últimas informações apresentadas pela empresa. Para entendermos o que é a Klabin, vamos voltar no tempo, lá em 2019, onde vamos encontrar no balanço da Klabin um ativo total de 34 bilhões de reais, é todo o patrimônio que tem dentro da empresa. Desse valor aqui, uma grande parte está aqui, ó, imobilizado, máquinas, equipamentos, ferramentas, acessórios, instalações, fábricas, tudo que praticamente absorviam 39,6% de todo o ativo da empresa. E nessa parte de cima, o ativo circulante é o capital de giro, são os recursos que a empresa usa na sua movimentação no dia a dia. E esse capital de giro representado pelo ativo circulante totalizava 13 bilhões 673 milhões, equivalente a 39,4% de tudo aquilo que existia na empresa. O caixa da empresa nesse ano fechou com 9 bilhões 730 milhões de reais. Era todo o dinheiro que tinha na empresa nesse ano, no ano de 2019, o equivalente a 28%. Isso quer dizer o quê? 28% da Klabin era dinheiro. 1 bilhão 859 milhões contas a receber e os estoques de 1 bilhão 332 milhões. Já os outros créditos que complementam aqui o ativo circulante são os demais valores a receber de curto prazo, em especial tributos a recuperar. Já para 2020, a Klabin ela aumenta um pouquinho o seu tamanho para 35 bilhões 270 milhões de reais. E o capital de giro ele cai para 10 bilhões 785, com uma diminuição no volume de dinheiro em caixa para 6 bilhões e meio e uma queda também no contas a receber para 1 bilhão 347, mantendo aqui uma certa estabilidade nos estoques com 379. Essa queda do volume de dinheiro em caixa e do ativo circulante ela é explicada aqui pelo aumento das imobilizações. E o que são esse aumento de imobilizações? Os investimentos que a empresa veio fazendo nos projetos Puma 1 e Puma 2. Já para 2021, a Klabin passa a ser agora uma empresa de 42 bilhões de reais. E desses 42 bilhões de reais, o aumento se dá aqui no imobilizado. Mais investimentos, mais aumento da estrutura de funcionamento da empresa e o capital de giro, mesmo assim, volta para a faixa dos 13 bilhões de reais. 8 bilhões e 400 a posição de caixa, 2 bilhões e 800 o contas a receber e os estoques agora passando de 2 bilhões de reais. Chega 2022, a Klabin agora é de 47 bilhões de reais, o tamanho da empresa, tudo aquilo que tem dentro da empresa, 47 bilhões. E mais investimentos no imobilizado. Então vejam que a empresa vem investindo pesado, ela sai de 13 para 17, para 20, para 25 bilhões de reais. E todos esses investimentos, naturalmente, que consomem caixa e consomem capital de giro. Tanto é que o capital de giro recua para 12 bilhões e meio e o caixa recua para 6 bilhões e 502. Aqui praticamente também uma pequena queda no contas a receber para 2 bilhões e 674 e um aumento nos estoques que agora fecham com 2 bilhões e 442 milhões de reais.
Fechando agora 2023, a Klabin pula de 47 para 55 bilhões de reais e temos o quê? Mais investimentos aqui no imobilizado e mesmo assim o capital de giro sobe para 16 bilhões de reais. O volume de dinheiro em caixa, 10 bilhões e 700 milhões, é quanto a Klabin tinha de dinheiro no ano agora de 2023, no fechamento de 2023. Recua o contas a receber para 2 bilhões e 100 e uma pequena elevação dos estoques que agora totaliza 2 bilhões e 600. Naturalmente que quando nós olhamos aqui todo esse crescimento patrimonial, esses recursos eles são provenientes de duas fontes. Eles são provenientes do capital próprio, representado pelo patrimônio líquido, e de capital de terceiros, representados pelo endividamento. E o endividamento lá em 2019 já era de 28 bilhões e 200 milhões de reais, sendo parte da dívida 25 bilhões no longo prazo e apenas 3 bilhões no curto prazo. E a dívida totalizava 81,3. Com os investimentos todos, a empresa continuou buscando recursos de terceiros, tanto é que a sua dívida foi para 30 bilhões e 800, 87,6%, quer dizer, de tudo que a empresa tinha, ela devia 87,6%, uma dívida extremamente alta. No ano de 2021, a dívida sobe nominalmente para 34 bilhões e 989, porém uma queda no peso da dívida, fechando com 83,2%. Fecha 2022 com 36 bilhões de dívida, porém, mesmo com esse crescimento nominal, o peso da dívida cai para 75,7%. E agora, esse ano de 2023, fecha com uma dívida total de 41 bilhões de reais. Então, mesmo com esse crescimento da dívida, o peso dela permanece estável aqui com 75,2%. Por quê? Dos 55 bilhões que a empresa tem no seu patrimônio, ela deve 41 bilhões, ela deve 75,2% de tudo aquilo que ela tem. Ao olharmos agora que todo esse crescimento tem que se traduzir em geração da atividade através de vendas e através de resultados. Isso é observado na DRE, Demonstração de Resultados do Exercício, que começa 2019 com faturamento de 10 bilhões e 200, em 2020 11 bilhões e 900, em 2021 16 bilhões e 400, em 2022 20 bilhões de reais e agora em 2023 o faturamento recua para 18 bilhões de reais. Então o crescimento da venda veio ocorrendo aí ao longo do tempo, à medida que também a empresa vai aumentando seus investimentos na sua estrutura de funcionamento. Mais importante do que esse aumento de faturamento é o resultado que a empresa gera. E lá em 2019, ela ainda apresentou um lucro de 714 milhões de reais com uma margem de 7%. Em 2020, aí o que ocorre com a empresa? Um prejuízo de 2 bilhões e 300. E esse prejuízo causado principalmente aqui pelo resultado financeiro, em decorrência também muito de variação cambial. Tanto é que a margem fica negativa em 20%. Em 2021, ela reverte esse prejuízo e fecha com lucros de 3 bilhões e 400 milhões de reais. E a margem positiva agora de 20,7%. Chega a 2022 com 4 bilhões e 600 de lucro e uma margem de 23,4%. E esse ano, com a queda do faturamento, o lucro acaba caindo para 2 bilhões e 800 e a margem também acaba caindo para 15,8%. Essa queda do lucro e queda da margem também, além da redução da venda, nós temos aqui um aumento do custo que pula de 52% para 62% de tudo aquilo que ela produz. Ela tem um custo, tem um gasto para a produção de 62%, contra um custo de 52% no ano anterior, o que explica a queda do lucro e a queda da margem. Olhando agora os resultados financeiros produzidos pela empresa, comparados aqui com exercícios anteriores, a começar pela situação financeira, onde saímos ali com uma liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, que sai com 73 centavos, cai para 56, sobe para 60, permanece estável ali com 59 e sobe um pouquinho agora para 66 centavos. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a Klabin tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 66 centavos, quer dizer, não tem recursos para fazer frente a toda a sua dívida. Porém, como grande parte da dívida é de longo prazo, a maior parte da dívida é de longo prazo, nós vamos olhar o gráfico ao lado, que é a liquidez corrente, que ele sai com 4,40, cai para 2,98, 2,49, cai para 1,94 e esse ano sobe para 2,70. Para cada R$1 de dívida que a Klabin tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$2,79.
paga, sobra, uma situação financeira extremamente confortável da Klabin. Não é problema, não tem problema financeiro algum. Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, nós temos aqui o comportamento e o tamanho da dívida, que sai com 81,3, vai para 87,6 e aí começa a cair para 83,2, 75,7 e agora esse ano fecha com 75,2%. Então mostrando que ao longo do tempo agora a empresa começa todo um processo de redução do seu endividamento esse muito utilizado na alavancagem dos investimentos feitos pela empresa. Nesse quadro que eu trago para vocês agora, alguns indicadores relacionados à rentabilidade, a começar pela margem líquida, quanto que a empresa ganha de tudo aquilo que ela vende, pagando custo, despesa operacional, resultado financeiro e impostos, ela ganhava lá em 2019 7%. Em 2020, em função do prejuízo, perdeu 20% de tudo aquilo que ela vendeu. Em 2021, revertendo o prejuízo, se tornando um lucro agora, a margem voltou a ser positiva com 20,7%. Em 2022, a margem 23,4% e esse ano de 2023 agora fechou com 15,8%. Queda da margem essa provocada pelo aumento dos custos. Já no gráfico do meio, rentabilidade do ativo, é quanto que a empresa ganha em relação a tudo aquilo que foi investido no seu patrimônio. E esse número sai com 2,1%, daí fecha em 2020 negativo em 6,8%, em 2021 8,1% positivo, 9,9% positivo em 2022 e agora esse ano de 2023 a rentabilidade do ativo, a rentabilidade dos investimentos 5,1%. O terceiro gráfico ali à direita retrata o ganho dos acionistas, que sai com 11% lá em 2019, uma perda, olha só, os acionistas perderam 54,5% no ano de 2020. Já no ano seguinte, recuperaram, praticamente recuperaram, com 48%. Em 2022, 40,5% foi o ganho dos acionistas. E esse ano de 2023, os acionistas ganharam, através dos lucros gerados pela empresa, 20,73%. Ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui temos alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Klabin patrimonialmente vale R$ 2,06. Porém, o valor de mercado dessa ação é de R$ 4,32. Então, para você comprar a ação com base na cotação, na data da gravação desse vídeo, estava em R$ 4,32. Portanto, um valor de mercado bem superior ao valor patrimonial, o que nos dá um PVP de 2,10. Isso quer dizer o quê? As ações da Klabin são vendidas com ágio de 110%. Lucro por ação. Em 2023, a empresa gerou 48 centavos de lucro por ação, o que dá uma rentabilidade para o acionista com base no valor de mercado de 11,11%. Dividendos por ação, o que ela distribuiu em 2023, 23 centavos, o que dá um yield de 4,82%, que é o retorno de caixa que volta em dinheiro, né, da distribuição de lucro para os acionistas. Relação P/L, preço/lucro, de 9. Isso quer dizer o quê? Ao comprar as ações da Klabin, os acionistas vão levar 9 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free Float. A empresa tem circulando no mercado 79,4% das ações PN, preferenciais. E das ações ordinárias nós temos 38,52% das ações girando livremente no mercado fora da mão dos controladores. Como o volume maior de ações que estão girando no mercado são as preferenciais, a KLBN4 é essa ação que nós estamos usando aqui como referência. E o tag along da Klabin, 100%. Isso quer dizer o quê? Se a Klabin fosse vendida, seria garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Nesse quadro aqui temos também o comportamento do valor das ações da Klabin, da KLBN4, né, que são as preferenciais, desde 2019, quando a ação era cotada a R$ 3,19. E aí, em 2019, ela ficou ali oscilando entre R$ 2,90 e R$ 3,00. Em 2020, ela sobe de patamar, passa a ser ali na faixa de R$ 4,10, cai com a pandemia e aí engata uma série de altas, tanto é que chega em 2021 com seu maior valor, R$ 6,15. E aí, na sequência, ela volta a cair e entra 2022 na faixa de R$ 4,30, apresenta mais uma queda ainda em 2022, chegando a cair ali para R$ 3,70. Tem alguns picos ali de altos e baixos,
E aí, na sequência, ela vai ali oscilando ali entre R$ 4,50, R$ 4,70, e agora entra 2024 numa cotação ali na faixa de R$ 4,32 na data da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações da Klabin tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Klabin SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Klabin SA. Agora você já conhece o que é a Klabin, já conhece os números, toda a quantidade de investimentos que essa empresa vem fazendo, e tanto é que é a líder aqui no setor de embalagem no Brasil, e uma empresa que é uma referência, e uma empresa que começa, como a gente contou há pouco, começa do nada, ali começa com uma tipografia e se transforma nesse grande gigante, e empresa que gera emprego, gera desenvolvimento, gera renda no Brasil. E olha que gerar desenvolvimento, emprego e renda no Brasil não é fácil, até porque a gente tem uma carga tributária aqui que é assustadora, apesar de estarmos aí no processo de uma reforma tributária mais do que atrasada, já deveria ter acontecido há muito tempo atrás. E a ideia dessa reforma tributária é justamente dar uma lógica maior e uma facilidade, uma simplificação no sistema tributário no Brasil, já que aqui nós temos, além de diversos impostos, diversas alíquotas, uma confusão danada que não dá para entender que alíquota que nós vamos aplicar para cada tipo de produto, porque depende de cada localização. E além de tudo isso aí, todas as regras que vão sendo criadas, enfim, que exige das empresas um alto custo só na parte de cálculo, né, dos tributos. Mas tudo isso está englobado agora dentro dessa reforma tributária, que é uma primeira parte de uma reforma tributária, mas para você entender tudo o que está acontecendo com essa reforma tributária, o que vai acontecer, em que pé está e o que vai acontecer daqui para frente, já que a reforma tributária é um processo aí que vai abarcar praticamente 9 anos de transição até ela se consumar a primeira parte da reforma tributária. Mas se você quer aprender e entender tudo sobre reforma tributária, nós temos um curso lá em parceria com o professor Lucas Menezes e com o doutor Adão Henrique, lá na plataforma Hotmart. Inclusive aqui no vídeo, na descrição, tem o link de acesso lá que você pode conhecer também o trabalho do professor Lucas Menezes e do professor Adão Henrique, 11 módulos falando sobre reforma tributária, mais o e-book e toda a assessoria, toda a orientação que você pode ter também através dos professores que vão ministrar esse curso aqui. Então, não perca tempo, vamos aprender um pouquinho da reforma tributária, entender para justamente nos antecipar, você que tem a sua empresa ou que trabalha no setor financeiro contábil das empresas, então não perca tempo, venha aprender sobre a reforma tributária e se antecipe, né, em tudo aquilo que vai acontecer daqui para frente que possa afetar a sua vida e afetar a vida da sua empresa. Dito isso, bons investimentos para vocês.